Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta. Deixar aqui um forte abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. Agradecer os inscritos do canal. Gente, pessoal, vou estar falando hoje com vocês sobre hinduísmo. Hinduísmo, uma das religiões da Índia. Somente no hinduísmo existem mais de 330 milhões de deuses. E é exatamente sobre esse panteão hindu que estarei tentando explicar da melhor forma possível como funciona este organograma, esta pirâmide de deuses hindus. Deixando aqui um pequeno comentário a respeito da arrogância e pretensão dos cristãos quando dizem serem servos, ou seja, escravos de um Deus único e verdadeiro, logo negando a existência de todos esses milhões, milhares de deuses e religiões ao redor da Terra, do mundo. Mas também penso que o cristão ele é incoerente e é ateu também quando ele diz acreditar no livro Bíblia, diz crer no Jesus bíblico, mas quando bate o aperto, ele recorre ao hospital, ao médico, à medicina, à ciência, e não a um templo ou a uma igreja, mesmo porque corre o risco de chegar lá e estarem de portas fechadas, enquanto que o hospital está aberto 24 horas. Então, amigão, vamos começar aqui o vídeo aqui, vamos tentar entender como funciona este sistema religioso hinduísmo com seus 330 milhões de deuses. Vou tentar explicar para vocês como funciona este panteão. No sul da Índia, próximo à cidade sagrada de Tiruvannamalai, fica o templo de Bhuvaneshwari. Lá os monges residentes têm uma única ocupação, bem insólita por sinal. Desde o século XVI, ou talvez até antes, eles fazem um minucioso recenseamento, uma contagem de todos os deuses hindus. Em pergaminho registram a origem, a função e as relações de parentesco entre estes deuses. É uma tarefa gigantesca. O número oficial de deuses na Índia chega a 330 milhões, extraoficialmente. Essa conta bate a casa, pasmem, do bilhão de deuses. Bem-vindo à enigmática Índia. Vamos tentar entendê-la? Para entendê-la, é preciso livrar-se de qualquer preconceito que se torna uma moeda corrente no mundo ocidental, como o preconceito de que se deve existir uma única religião e um único Deus das religiões monoteístas. Verdade, aquilo que eu pedi para que se mantenham fora do sistema religioso para que consigam compreender como funciona todo esse sistema religioso hindu. Se você tentar ver com uma visão, por exemplo, monoteísta, você não vai conseguir compreender. Tem que se manter fora do sistema religioso. Essa questão do monoteísmo nas religiões, elas aparecem apenas... A grande maioria das religiões, todas, quase todas, eram politeístas, ou seja, eram panteões, acreditavam em vários deuses. Tá? Com a exceção de Zoroastrismo na Pérsia e do faraó Akhenaton no Egito, essa questão do monoteísmo só aparece lá nos hebreus a partir de Abraão, porque o povo hebreu também era politeísta. Então, a partir de Abraão, quando Abraão diz que o Deus dele, inventado agora, criado por ele, manda ele ir para uma terra prometida, e ali aquela terra já existem donos, já existem outros povos, seguidores de outros deuses, e aí o Deus bíblico vai lá e manda ele entra, mata todos, toma, saqueia as terras, né? Interessante que o livro Bíblia diz que o Deus bíblico criou tudo e todos, né? Aqueles povos deveriam ser filhos do mesmo Deus. Mas então o Abraão vai lá, mata todos e, em nome desse Deus, agora único, ele toma tudo, né? E ali se segue também com o Moisés fazendo a mesma coisa, com o Josué, né? Os psicopatas sagrados da Bíblia, né? Que matavam, estupravam, né? Roubavam, saqueavam e tomavam as terras de outros povos, que não fossem do Deus tribalista, que é o Deus hebreu. Então essa questão do monoteísmo, por exemplo, citando aqui o cristianismo, quando Constantino criou o cristianismo,
é um fator decisivo, porque o império do Constantino estava dividido entre várias religiões e ali ele cria a questão de um só Deus, uma só religião, é uma questão estratégica de dominação, né? Fica muito mais fácil dominar um povo ou povos em torno de uma só religião e um só Deus do que povos divididos discutindo entre si, convergindo entre religiões, né? Então, a questão de um só Deus no ecumenismo e uma só religião é uma questão estratégica, foi o que o Constantino fez quando criou o cristianismo e colocou Jesus Cristo como sendo o mito, plagiado, como sendo um filho de Deus, ele próprio Deus, ele é a tríade, né? Pai, Filho e Espírito Pombo, que ninguém entende que ele é um só, né? E aí os cristãos batem no peito e dizem que o Deus deles é um só, né? Mas não sabe que não passa de uma questão estratégica política. Tá bem? Então, falando aqui nessa questão aqui do monoteísmo, tem que estar com a mente fora do sistema religioso para conseguir entender como funcionam as religiões. Tá, pessoal? Sob o guarda-chuva do que chamamos de hinduísmo, abrigam-se centenas ou milhares de crenças distintas. Como dizia Sri Ramakrishna, um santo hindu do século XIX, na Índia existiam tantos deuses quanto o número de devotos. Vamos começar pelo início da história. O povo ário, ou ariano, fundador da civilização indiana. Deixa eu fazer uma breve explicação do que são esse povo aqui, quem são esse povo na realidade, o povo ário, o povo ariano, né? Do imperador ário, do povo, os arianos são os germânicos. Para quem estudou sobre Adolf Hitler, Segunda Guerra Mundial, nazismo, a gente sabe que o Adolf Hitler procurou as origens dele, as origens do povo dele, exatamente na Ásia, né? Porque, muito embora pensem que os arianos nasceram ali na Europa, não é verdade. O povo ariano saiu de lá, da Ásia Central, em direção à Europa. Tá? Então, o Adolf Hitler foi lá e encontrou as origens realmente dele lá na Índia. Tá? Do povo dele. Tá? Então, esse povo ariano, aqui, os arianos guerreiros de pele branca, clara, né? Branca, que viviam na Ásia Central, mais ou menos na região da atual Mongólia. Invadiram o subcontinente indiano por volta de 1500 anos antes de Cristo e sobrepujaram os habitantes originais, os Dravianos, ou povo do rio Indo. E ali impuseram suas crenças. Segundo o orientalista Henrik Zimmer, autor do clássico Filosofias da Índia, o fator inicial que mudou o hinduísmo foi diferente, por exemplo, daqueles que forjou as religiões semitas. Né? Diferente dos que forjaram a religião semita. O que é a religião semita? É exatamente a religião dos hebreus, que fizeram ali os 5 livros do Pentateuco, que deu origem ao judaísmo, a Torá, né? Os Yahudins, os judeus, Yahudins, porque a letra J não existia, tá? Até hoje não existe lá. Então, os Yahudins, que deram origem ao livro Torá, também deu origem ao livro Bíblia, com Constantino. O Novo Testamento pertence à Igreja Católica, viu, crente? Ele não caiu de paraquedas com zíper de um anjinho lá do céu no seu colo, não, tá? Foi forjado o Novo Testamento, foi forjado lá nos concílios, foi compilado pelo imperador Constantino e seus pau-mandados. E também deu origem ao islamismo, né? Para quem não sabe, o islamismo, o Alcorão, ou Corão, também vem do Pentateuco dos hebreus, tá? Aí, povo semita. Seguimos. Na tradição dos semitas, a pergunta principal do ser humano sempre foi sobre a natureza de Deus. Isso aqui é a pergunta dos semitas, ou seja, a pergunta dos cristãos, dos judeus e dos islâmicos. Seria sobre a natureza de Deus, o que ele é e como ele é. Já o questionamento hindu foi outro. Né? O questionamento dos arianos foi outro. Né? A pergunta ariana era: o que é o homem? Uma planta, um animal ou um objeto celeste? É aí que entra o Dharma e o Karma. Vamos tentar agora entender o que significa o Dharma e o Karma no sistema religioso hindu, no hinduísmo. Segundo a tradição védica,
Os Vedas são os livros sagrados, as escrituras sagradas dos hindus, tá? Os sábios hindus, chamados Rishi, descobriram, entre aspas, né? Descobriram que todo ser individual, fosse homem, fosse uma pedra, estaria ordenado a um fim que lhe seria próprio, né? Tem um destino. Vai vendo aí. Um fim que, caso fosse cumprido, traria a felicidade plena daquele sujeito. Ou seja, existiria uma lei da existência. Essa lei da existência chama-se o Dharma. E isso foi chamado de Dharma. Enquanto a ação de fazer cumprir essa lei recebeu o nome de Karma. Então, a lei da existência recebeu o nome de Dharma. A lei de tudo existir recebeu o nome de Dharma. E a lei, a ação de se cumprir essa lei se chama de Karma. Tá? Então, o Dharma e o Karma. A lei da existência e o Karma, a ação dessa lei se cumprir. Se cumprir. A sintonia perfeita entre Dharma e Karma leva à suprema iluminação ou libertação. Já os seres que se afastam em vida da lei da existência se mantêm aprisionados no ciclo de nascimento, morte e transmigração. Aqui já bate uma coisa aqui de espiritismo, né? Os Rishis concluem também que o Dharma não aparece pronto e do nada para os homens. O Dharma, ou seja, a lei da existência não aparece pronta para os homens. Esta lei perene, segundo as traduções mais correntes do termo, significa jaz latente no universo, ou seja, está lá pulsando no universo, está latente no universo. Essa lei do Dharma. Originária de um princípio absoluto. Originária de um princípio absoluto. Ela assumiu no início duas formas essenciais. A lei do Dharma, ou seja, a lei da existência, o Dharma, ela surgiu de dois princípios iniciais. Vejamos quais os princípios. O primeiro é a bondade, e o segundo, terrível, a maldade, né? A bondosa e a terrível, a bondade e a maldade. Mais ou menos como a misericórdia e a justiça divina nas tradições semíticas. Essa visão do cosmos ganhou um tempero indiano. A bondade ganhou a forma e a personalidade de um Deus. Então, agora, o Dharma, que tem dois lados, bondade e a maldade, agora ganhou dois nomes, né? Vamos ver quais são. São dois deuses. Então, a bondade ganhou a forma e a personalidade de um Deus da manutenção do universo chamado Vishnu. Então, o Vishnu é a bondade que existe no universo. Vai vendo aí. O lado terrível ficou com Shiva, o deus da destruição. Então, o lado ruim, o lado terrível, se chama destruição. O Dharma está dividido em bondade e maldade. Vishnu e Shiva. Por trás deles, impávido e silencioso, estaria o princípio de tudo. Acima deles, por trás deles, do Dharma, da divisão do Dharma de bondade e maldade, existe o que está por trás, o princípio de tudo, que se chama o Deus Supremo, né? Brahma. Não é cerveja não, meu amigo, mas o nome é esse mesmo, Brahma. Então o Brahma está no topo da pirâmide. Abaixo do topo da pirâmide está Vishnu e Shiva, o bem e o mal. Vai entendendo. Fazendo uma comparação grosseira, para você entender, vamos fazer aqui uma comparação bem grosseira para você entender, né, como funciona mais ou menos isso. Se o hinduísmo fosse uma grande empresa, tá? Então, tire o foco da religião e agora imagine uma grande empresa. Brahma certamente seria o presidente. O Brahma está lá no topo da pirâmide, é o presidente, o dono de tudo. Logo abaixo, na vice-presidência, as cadeiras seriam ocupadas por Vishnu e Shiva. Então, abaixo do presidente estão dois vice-presidentes que estão no mesmo patamar de poder. Só que um é do bem e o outro é do mal. Porém, essa tríade, Trimurti, em sânscrito, sânscrito é uma língua antiga, tá? Não dá as ordens diretamente
aos milhões de fiéis. Então, essa tríade, o presidente, o Brahma, embaixo, os dois vice-presidentes não dão ordens diretas ao ser humano, tá? Aos fiéis. No sistema religioso hindu existe um complexo organograma de diretores, gerentes e subgerentes. Agora vem outros deuses abaixo da pirâmide, tá? Para que você vá conseguindo compreender. Cujos cargos são ocupados pelos milhões de outros deuses. Na hierarquia sagrada, alguns estão ligados ao braço corporativo de Vishnu e outros ao braço corporativo de Shiva. Ou seja, abaixo de Brahma não tem a vice-presidência, que é Vishnu e Shiva. Vishnu é do bem, Shiva é do mal. Só que Shiva tem os servos dele, os deuses que estão a serviço de Shiva, a serviço do bem. E, aliás, Vishnu a serviço de Vishnu, a serviço do bem. E Shiva tem os deuses que estão a serviço dele, a serviço do mal, a serviço de Shiva, tá? Para você ir entendendo. Entender esse jogo é essencial, tá? Você precisa entender aquilo que eu falei, vai entendendo. Os detalhes assustadores ou picantes da vida no panteão hindu são até bem compreensíveis, desde que você adote o ponto de vista correto. É isso que eu estou dando. Eu estou dando um ponto de vista como se fosse uma empresa para que você entenda. Está lá na presidência, está lá Brahma. Na subgerência existem dois subgerentes, um do bem e outro do mal. E sob o comando desse subgerente tem outros deuses abaixo dele sobre as ordens do bem e sobre as ordens do mal. Tá ok? O canibalismo de Garuda, quem engole um braço de Shiva, por exemplo, deve-se à sua filiação ao Deus da criação. Ele é um braço de Vishnu. Por aí também é possível entender as puladas de cerca e as relações incestuosas dos deuses hindus. Ou o nascimento de animais de pais humanos, como o deus elefante Ganesha. Por aí você dá para entender como de um lado acontecem coisas boas e do outro lado acontecem coisas erradas, digamos assim, né? Aqui temos o nascimento de animais com pais humanos, como é o caso do deus elefante Ganesha. Acho que você já deve ter visto uma figura daquele deus cabeça de elefante, né? Azul. Essa trama celestial tem como finalidade última o cumprimento do Dharma, ou seja, da existência, e a plenitude dos seres. Uma coisa é certa, na Índia, os caminhos do Dharma aparentemente são infinitos, assim como seus deuses. No hinduísmo, os textos védicos, os mais antigos do hinduísmo, foram escritos na região de Punjab, considerada berço da religião hindu. Grandes ações dos textos épicos, como a guerra de Mahabharata, também se passaram no local atual fronteira entre Índia e Paquistão. Só para lembrar, esse texto aqui do Mahabharata narra uma guerra entre deuses, onde foi vista aqui na Terra pelos seres humanos. O bem e o mal, deuses do bem e deuses do mal, guerreando mesmo, realmente. Isso é narrado no Mahabharata, onde ali é narrado, inclusive, as naves espaciais guerreando entre umas e outras, né? Tem até um nomezinho hindu que eu esqueci agora. Na mesma região de Punjab nasceram outras grandes religiões. Para você ver, aqui eu falei do hinduísmo, né? O hinduísmo, só no hinduísmo, mais de 330 milhões de deuses. Mas ainda na Índia você encontra religiões, outras religiões e outros deuses, né? Que aqui vou só narrar o nome das religiões e o livro sagrado. Tem lá também o jainismo, com 4,2 milhões de fiéis, e o livro sagrado é o Tattvarta Sutra. Também nasceu lá, nessa região, o Sikhismo, e o livro sagrado é o Guru Granth Sahib. Resumi o máximo que pude, espero que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer. Quanto ao cristão bater no peito, vou repetir aqui mais uma vez, e dizer que é servidor, servo, escravo de um Deus único,
né? Como eu já falei, o monoteísmo é recente, tá? O monoteísmo só existiu lá antigamente apenas no zoroastrismo, no Zoroastra, no faraó Akhenaton, no Egito, e depois se seguiu ali com Abraão, Moisés e a Bíblia hebraica. Se você, cristão, tivesse nascido na Índia, ou tivesse nascido aqui no Brasil mesmo, tivesse sido levado para a Índia, de pequenininho, 1 ano, 2 anos, ali onde a mente ainda está, né, como um computador, absorvendo mensagem, absorvendo conteúdo, talvez você não fosse cristão hoje, talvez não, com toda certeza, não seria. Você, logicamente, estaria adorando milhares de outros deuses, ou alguns deles, ou um deles, tanto faz, mas alguma coisa é certa, você não seria, era cristão. E assim se ocorre se você for, por exemplo, para o Japão, já são outros deuses. Se você for para a China, são vários outros deuses, né? Apesar de ser um país comunista, mas tem várias religiões lá, sabe? E várias outras partes do mundo, né? Inclusive em ilhas, né? O Brasil, por exemplo, quando o deusinho bíblico chegou aqui de navio, trazido pelos portugueses, né? Há quem diga que foram os espanhóis, mas trazido pelos portugueses, né? Ele veio de navio. E os índios aqui já cultuavam outros deuses, os deuses deles mesmo. Inclusive existem tribos que existem ainda hoje, aqui no Brasil, que não acreditam em deuses algum. Quando você fala em deuses para eles dão risada, sabe? São tribos ateias. Assim como existem religiões que também não têm deuses. É o caso do budismo, né? As pessoas pensam que Buda, Siddhartha Gautama, para os budistas é um deus, o que é uma mentira, né? Para eles, Buda era um iluminado, tá? Então o cristão tem uma ideia errônea de tudo quanto é coisa de religião, porque colocaram isso na cabeça deles, mas eles nunca estudaram, nunca procuraram saber qual é a real. Entendeu? O cristão, muitas vezes eu ouvi já, cristão dizer que o Deus dos budistas, né, é Buda, né? E xingam até o God lá e tal. Quando vê aquela estátua lá de Buda lá e tal. A história de Buda, eu vou contar aqui qual que é. Era um príncipe, Siddhartha Gautama, né? Nada mais do que isso. Ele foi considerado pelos budistas como um ser iluminado, que alcançou a iluminação, ou seja, uma forma transcendental, espiritual, ou seja, mental. Nada a ver com Deus algum, tá? Nem ele tinha Deus, nem ele era Deus. Só para esclarecer. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.